Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Souto, vou ser moderador aqui deste webinar de ativos virtuais. Queria dar boas-vindas a todos os participantes que estão atualmente nessa mesa virtual. Queria começar primeiramente pelo Gelson Machado Garçoni, auditor fiscal da Receita Federal, especialista em ativos digitais e integrante do GCrypto, da Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal. Também contamos aqui com o Nigel Paulino, chefe de divisão do Departamento de Regulação do Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão das PSAVs. Renata Mancini, Head de Compliance da Ripple e vice-presidente do Conselho da ABCrypto. E Vladimir Aras, procurador da República, professor da UNB e ex-secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR. Esse webinar é de extrema importância atualmente nos dias de hoje, porque o Brasil hoje é o quinto maior mercado de criptomoedas do mundo, responsável por mais de 100 bilhões de dólares movimentados entre julho de 2024 e junho de 2025. E desde fevereiro de 2026, a gente tem o novo marco das PSAVs em vigor desde fevereiro desse ano. Então, o que a gente vai dialogar aqui é extremamente relevante e queria aproveitar também a todos os participantes para tomarem conhecimento do foro que a gente organiza anualmente. Esse ano a gente está fazendo de 7 a 8 de maio o terceiro Foro Internacional Antifraude. O QR Code está aí na tela para vocês tomarem conhecimento do evento, onde a gente vai contar justamente com uma abordagem de estratégia público-privada e contaremos com vários membros do governo, vários participantes do mercado, várias autoridades internacionais que estarão também com a gente no mês que vem. Então, para começar, eu gostaria de dar abertura ao primeiro bloco, que é o bloco da regulação e supervisão. Como eu havia falado, desde 2 de fevereiro desse ano, o mercado financeiro brasileiro opera justamente com o novo paradigma, com as resoluções do Bacen, principalmente a 520, que entrou em vigor. E eu queria iniciar com o Nagel, especificamente sobre a questão do que mudou com essa nova resolução. A gente tem que a resolução 520 autorizou as PSAVs aqui no Brasil, mas eu queria que você abordasse, por favor, um pouco da segregação patrimonial, a governança e o prazo de adequação até o final de outubro desse ano, quando o Grandfathering Period acaba, e também um pouco sobre a instituição normativa 713, que fala um pouquinho sobre os reportes obrigatórios. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Gabriel. O evento realmente eu participei o ano passado, foi um evento bastante interessante, discussões de alto nível. Agradecer também os participantes desse painel específico, a Renata, que já conheço há algum tempo, o Gelson também, presencialmente, já dialogamos, já conversamos, o senhor Vladimir, que eu estou conhecendo agora, você, Gabriel, também provavelmente vou conhecer mais adiante, tá? Voltando ao tópico específico da regulamentação, acho que o aspecto mais importante de conclusão desses trabalhos é que, finalmente, esse segmento que antes ele tinha algumas conotações assim complexas, controversas, etc., ele passa a se integrar ao perímetro regulatório do Banco Central, e dentro do trabalho que a gente tentou construir, ele se integra tentando se qualificar as entidades, tá? Na forma de governança, qualificação do corpo específico dessas instituições. Então, o caminho que a gente tentou fazer, e assim, não tentando criar uma dose assim, significativa ou brutal de regulação, né, mas uma dose inicial para que essas instituições elas se equiparem às instituições que hoje são reguladas pelo Banco Central. Tá? O que a gente tinha como norte principal em relação a isso era uma lei bem... Tinha um bom desenho, um desenho muito bom em relação ao que é atividade de prestação de serviços de ativos virtuais, o que são os ativos virtuais que a gente talvez precise avançar um pouco mais, mas eu acho que o grande elemento dessa lei foi essa possibilidade das instituições terem um período de transição para se adaptarem, tá, dentro do perímetro regulatório do Banco Central, e algumas diretrizes que elas trazem alguns elementos que são importantes para o segmento, por exemplo, em relação a livre concorrência, ao reconhecimento do segmento. Alguns pontos importantes para a gente tentar tirar algumas máculas do passado, até em função de fraudes, situações assim, bem complexas e controversas, para um segmento que agora ele se integra e traz com ele
uma característica de inovação bastante significativa, tá? A gente tem boas perspectivas em relação ao segmento, atividade das prestadoras de serviços de ativos virtuais, e o momento atual é exatamente delas entrarem no perímetro regulatório do Banco Central até outubro, como você bem mencionou, uma governança adequada, controles internos adequados, devidamente auditada, devidamente representada pelos mandatários da instituição. Em relação à separação patrimonial, que é outro ponto que você levantou, a gente também tentou tratar isso na forma operacional, tá, dentro da regulamentação, já que a lei ela não trazia e não traz ainda esses contornos legais específicos, que são muito relevantes, mas dentro dos diálogos que a gente teve com o mercado, nas consultas públicas, e desse primeiro momento de ajuste da operação, a nossa supervisão, monitoramento e regulação, a gente conseguiu chegar a um caminho de tratamento para separação, pelo menos nesse nível da operação da instituição e do negócio da instituição. Adiante, talvez a gente tenha que repensar a evolução em função de aprofundamentos legais, da regulação específica de stablecoins, mas para esse primeiro momento, eu acho que a carga regulatória já tá bastante ajustada para os operadores entrarem aqui no Banco Central, começarem a operar, e a partir daí a gente ter uma evolução desse segmento, como acho que boa parte do mercado anseia, pelo menos os qualificados anseiam. Perfeito. Gelson, queria te puxar aqui para a roda para falar um pouco mais sobre como esse novo marco afeta as obrigações declaratórias, principalmente das exchanges e dos contribuintes perante a Receita Federal. Bem, primeiro eu queria cumprimentar, né, todos aqui presentes. Prazer conhecer o Vladimir Aras e o Gabriel também. Mas em relação à Receita, principalmente em relação à declaração das operações, essa mudança da regulamentação do Banco Central vem assim nos melhorar muito o que a gente espera receber. Primeiro porque a gente vai, uma vez tendo todas essas regras de governança, autorização prévia, análise, a gente espera que a qualidade dos dados melhore, né? Seja mais confiável. E era uma... Por exemplo, a questão da Resolução 521, né, que já lida com stablecoins, que é um assunto assim, que está se acelerando muito mundo afora, né? Então, assim, a nossa expectativa é muito boa, e na mesma época, lá em novembro de 2025, né, a gente lançou a Decrypto, a ideia da Instrução Normativa 2291, definiu uma nova fase, né? De 2019 até 2025, esse mundo cripto mudou radicalmente. Então, a gente tenta, nessa IN, trazer uma nova realidade em termos de reporte. Mas acho que isso a gente fala mais para frente, né, da IN. Sim. Renata, queria que você abordasse um pouco mais sobre a perspectiva do setor privado, como que esse novo marco impacta o dia a dia das PSAVs e quais os desafios que você vê daqui para frente de adequação, principalmente que você é Head de Compliance, e quais os controles internos, mecanismos de PLD que o mercado prevê para esse novo rumo. Boa tarde a todos, agradecimento especial ao convite vindo do Gabriel, muito obrigada. Prazer, doutor Vladimir, na Gelson, já nos conhecemos há algum tempo. Posso dizer que as nossas PSAVs ou as VASPs receberam essas resoluções e vêm conversando bastante com o Banco Central e com a Receita, com bastante seriedade. Estamos precisando de alguns remédios para segurar nossa ansiedade, porque a ansiedade está muito forte. Temos até outubro, mas parece muito tempo, mas não é muito tempo. Então, estamos aí tentando fazer o máximo possível. Algumas surpresas na regulação, como o capital mínimo, e a gente foi uma surpresa para a gente, mas eu até estava conversando bastante com a Júlia, da Decrypto, a presidente, que acho que
uma das coisas que a gente está se preocupando bastante nessa implementação é o custo de observância, o quanto vai, ou de permanência, né, o quanto vai nos custar para ficar, para estarmos em conformidade ou funcionando depois da nossa licença. Acredito que a parte de PLD e risco vai ser uma das mais cobradas e auditadas num primeiro momento. Isso vem muito em linha com o mercado tradicional, já venho do mercado tradicional, então já vivi muito isso. Não vou dizer que estou acostumada, porque acho que ninguém se acostuma, mas uma coisa que vai acontecer mesmo, é natural, porque depois as pessoas acham que depois da licença, tudo melhora. Não, tudo piora, porque aí a gente vai realmente começar a entregar relatórios, apesar de em junho a gente já começar, mas é real que a gente vai ter que começar CCS, CADOCs e tudo mais. Então, aí que começa realmente a nossa atividade bastante importante. É sabido que o nível de exigência aumentou muito, era esperado, isso não foi surpresa, e aí eu gostaria de dizer que, e aí não estou puxando o saco do Nagel sabe disso, acho que o Banco Central, ou não acho, eu tenho certeza que o Banco Central vem fazendo um processo muito participativo com o privado, né, com as VASPs, escutando as VASPs e fazendo com que realmente as nossas dores sejam escutadas, mas voltando ao PLD, realmente é uma preocupação muito grande, não é novidade para ninguém, porque sabemos que vamos ser muito cobrados com o PLD, mas a grande maioria das corretoras que já existem nesse momento e que já seguem melhores práticas, já fazem grande parte de tudo aquilo que vai ser pedido, mas o custo de permanência vai ser bastante alto para a gente conseguir seguir tudo aquilo que a gente precisa. Perfeito. Sobre as lacunas jurídicas e a cooperação internacional, queria chamar o professor Vladimir para falar um pouco mais sobre como esse novo marco ainda deixa em aberto, do ponto de vista da persecução penal e da cooperação internacional, algum tipo de lacuna, ou se realmente o marco se enquadra bem em uma forma de ficar condizente com outros marcos internacionais. Muito bem, Gabriel, obrigado pelo convite e parabéns pela organização desse webinar, né, que abre nossos debates do terceiro Foro Internacional Antifraude, no qual nós trabalhamos juntos. É um prazer trabalhar com você nisso. Cumprimento a Renata, ao Nagel e Gelson, companheiros aqui desse webinar, e já quero dizer que fico muito feliz em estar com especialistas tanto do setor público quanto do setor privado nesse tema no qual o Ministério Público Federal vem também se capacitando nos últimos tempos. Acho que vocês devem conhecer meu colega Alexandre Senra, que já é uma pessoa bem conhecida nesse campo do rastreamento de criptoativos quando ligados à criptodelinquência. Tem umas 2 semanas nós, Gabriel, estivemos juntos, eu e ele, num evento do TRF4 para falar sobre lavagem de dinheiro e criptoativos, né? Sobretudo a criptodelinquência. E, obviamente, esse tema também apareceu por conta da recenticidade desse passo que nós demos, né? Demorou um pouquinho, mas saiu, né? Se a gente pensar desde quando o COAF, Renato estava falando agora de PLD, desde quando o COAF e especialmente o GAFI vem se preocupando com essa temática, com a modificação da recomendação número 15 do GAFI lá atrás, para incluir os ativos virtuais, quando nós não tínhamos lei ainda, né? Ficávamos naquele vácuo e era um momento muito ruim, Gabriel, e obviamente isso dificultava enormemente nossa cooperação internacional. Passamos para um momento seguinte com a lei de 2022, nossa lei das VASPs, e eu vou seguir aqui na sigla, a Renata. Eu acho que dizer VASP mais fácil do que dizer a sigla em português. E a sigla internacionalmente consagrada também, né? E
embora eu admire muito a língua, eu gosto muito da nossa língua portuguesa. E depois, com o decreto que deu ao Banco Central esse papel, e, por fim, essas resoluções que completam o sistema, né? Eu gostaria de ouvir aqui, Gabriel, os colegas falando sobre a escuta, né? É importante que, quando nós estamos diante de uma atividade legislativa, que nós tenhamos essa capacidade de escuta, especialmente o legislador, para começo de conversa, e depois os reguladores, né? E que tenhamos em vista esses impactos regulatórios, os positivos e os negativos, e também escutemos não só o setor privado, mas também os agentes que lidam com persecução criminal. A polícia, o Ministério Público, sobretudo, né, nesse campo penal, para que não haja gaps, né? Eu acho que isso foi feito, e isso resulta num texto bastante bom, né, com as menções às necessidades de conformidade, de observância de compliance, de vedações de adoção de práticas que prejudiquem a detecção, etc., que aparecem ali em 3 ou 4 artigos da resolução do Banco Central, a 520. Por outro lado, nós não podemos ignorar que o problema da cooperação internacional se acentua nesse marco da criptodelinquência, porque é muito mais fácil nós transferirmos, operarmos transnacionalmente com esses ativos virtuais, não apenas as moedas, mas as NFTs também, e muitas vezes há uma deficiência estrutural em vários países para lidar com este fenômeno de uma nova delinquência, uma nova feição de uma velha delinquência, de modo que vamos passar um tempo ainda para ver os ministérios públicos, o judiciário e as polícias realmente com capacidade operacional de concretizar buscas transnacionais de ativos que consigam contornar as dificuldades que vêm sendo apontadas criadas, né, pelos criminosos que praticam criptolavagem, especialmente as modalidades terceirizadas da criptolavagem. Perfeito, obrigado pela exposição. Agora a gente vai para o segundo bloco, que é de fiscalização, dados e cooperação internacional. Aqui a gente vai debater principalmente, eu acho que vale a pena ressaltar o desenvolvimento europeu, o MiCA, que estabelece justamente as regras mais recentes para criptoativos. E agora a gente também tem a nova arquitetura de informação fiscal através da OCDE, que é o CARF, né, que agora o Brasil repatriou agora nessa perspectiva da Decrypto, e a gente vai ouvir mais a exposição do Gelson. Então, eu queria, Gelson, que você inaugurasse aqui esse bloco falando um pouco mais sobre como que está sendo essa adequação. A gente vê que a Decrypto justamente foi feita para ter essa abordagem, e o que muda em relação à Instrução Normativa 1888, né, de 2019, da Receita. Quem declara, o que declara e como se dá essa troca automática de informações com os outros países. Certo, Gabriel. Bem, a 1888, a instrução normativa aí já ficou famosa, ela foi pensada em 2018 e publicada em maio de 2019. E a partir de agosto de 2019, a gente começou a receber os dados de transações. Eu até quero aqui ressaltar que, desde aquela época, dava para perceber a força da criptoeconomia no Brasil, porque as PSAVs, né, se adaptaram, a meu ver, com muita rapidez, né, a essa exigência, né, nova de reportar todas as transações. Né? Não era reportar alguma com uma régua mais alta, não. Mas a 888 era muito boa naquela época e era muito revolucionária até. A gente descobriu ao longo dos anos que outros países não tinham algo semelhante naquela época. Mas ela era muito autodeclaratória, porque quando você não operasse com exchange nacional ou operasse peer-to-peer, você mesmo, o próprio contribuinte, pessoa física ou jurídica, tinha que declarar. Para nossa surpresa, essas declarações sempre vieram num montante razoável, sabe? 3, 4 bi por mês de autodeclaração, mas certamente muita gente deixou de declarar. E agora, com essa nova fase, com as regulamentações do Banco Central e também
com a nossa nova Decrypto, a gente começa a colocar talvez mais a gente vai mais do que dobrar, porque na medida que as exchanges internacionais que atuam no Brasil passem também a nos dar, a ser obrigadas a informar as transações dos seus clientes que residem no Brasil, a gente, acho que até pelas estatísticas que a Abre Cripto já me apresentou, a gente pode imaginar aí um acréscimo mais do que o dobro do que recebe hoje. E isso vai nos permitir, com a nova Decrypto, ela não só se adapta ao CARF, tá? A gente acompanhou toda essa discussão do CARF de 2020 para cá na OCDE, a gente tentou que eles seguissem o exemplo que a gente já tinha garantido que funcionava, mas eles acabaram optando, principalmente por influência ali europeia, de não oferecer as transações atômicas, né? E sim vai ser feita uma troca de informação de um agregado anual, né? É melhor do que nada, mas não é o ideal no mundo de inteligência artificial, de Big Data, que você pode trabalhar os dados fragmentados com mais objetivos mais concretos. Mas o que a Decrypto vai nos trazer a partir de junho é também incluir muitas outras operações que passaram a ter muita relevância. Staking, né, que não estava incluído antes, airdrops também, a mineração, a própria mineração. Então, todos esses rendimentos agora também devem ser declarados, inclusive se você operar em DeFi. Se você operar em plataforma descentralizada, lá também tem todo o layout para você reportar o que você fez ali. Então, a gente sai de uma IN 888, que dependia muito da autodeclaração do peer-to-peer e do transação em exchange exterior, mas ela, na nova forma, ela vai nos trazer outras possibilidades de processamento de dados, de cruzamento de dados, né? E isso a gente até detalha mais para frente aí. Perfeito, obrigado. Nagel, agora falando um pouquinho sobre o Banco Central, queria que você comentasse um pouquinho sobre como o Bacen está monitorando o fluxo de criptoativos usados em pagamentos e principalmente em remessas internacionais, e como que os dados da Receita alimentam a supervisão prudencial nessa perspectiva. Com comparativo internacional, a gente tem que o MiCA exige o travel rule a partir de €1.000, é o threshold deles. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso na sua exposição agora. Tá, perfeito, Gabriel. Vou só voltar um pontinho que o Dr. Vladimir enfatizou muito bem, tá? Essa questão dos memorandos de entendimento, tá? Ela é bastante sensível, sim, tá? De fato, assim, a gente acaba sendo até meio penalizado pelo pioneirismo, por quê? Porque a gente quer fazer memorando de entendimento com contrapartes, mas muitas legislações não avançaram ainda, tá? Mas isso está no nosso radar de evoluir em termos de acordos de cooperação do Banco Central com os outros reguladores para fins de supervisão, monitoramento, inclusive para municiar os outros órgãos, tá? É um ponto sensível, a gente dialogou recentemente com organismos internacionais e realmente eles trouxeram essa perspectiva, tá? Tem mais um ponto aqui que esse mercado em outras jurisdições ele é regulado por outros tipos de reguladores, não necessariamente o Banco Central. Então traz mais um complicador que o Banco Central geralmente conversa com outros bancos centrais. Então a gente vai ter que sentar numa mesa, por exemplo, com uma autoridade que é de mercado de capitais, ou uma autoridade que é uma autoridade privada que foi estabelecida só para esse fim, como a gente vê em outras jurisdições. Então, é um tema bastante importante. Aí, voltando ao seu ponto, tá? Eu quis só fazer esse acerto porque realmente ele pegou um ponto que é muito sensível para a gente e a gente tem que avançar. Tá? Voltando para a questão do cooperação sobre informações, inclusive com a própria Receita, isso já é um trabalho comum, tá? No convênio entre Banco Central, Receita Federais e outros órgãos, dentro dos limites legais, tá? Já há um nível de compartilhamento informacional, tá? Então, tanto a Receita Federal quanto o Banco Central,
eles dispõem de canais para troca de informações em relação às remessas monetárias, remessas por meio de ativos, questões específicas relacionadas a instituições autorizadas. Então, agora você abarca um novo tipo de instituição dentro dessa troca de informações, dentro dos limites legais. Novamente, que a gente tem que observar determinadas legislações em relação à privacidade de dados, etc., etc. Tá? Mas é um ponto relevante, esse sim. Tá? O que a gente teve desde o início que esse mercado começou a ganhar dinâmica, foi o Banco Central tentando coletar informações, por exemplo, no caso do balanço de pagamentos, então, ao longo do tempo, o Banco Central foi aperfeiçoando os procedimentos específicos de contabilização desses ativos no balanço de pagamento, quais as contas sensibilizadas, qual a taxonomia adequada para tratar os ativos virtuais, e isso foi evoluindo. Tá? A gente chega agora com as 3 resoluções, e elas também têm um escopo informacional relevante. Tá? Então, a 519, ela se desdobrou na 704, que trata dos processos de autorização. Tá? Esses são mais contidos dentro do processo de autorização. A gente tem a 520, que ela traz uma prestação de informações lá nos dispositivos finais relacionados aqui. Fins de monitoramento e supervisão do Banco Central. Então, tem um conjunto de informações mensais, diárias, etc., etc., que são para fins de monitoramento específico de mercado. Outro nível informacional que a gente tem é a partir da instrução 693, que saiu no final do ano passado, tá? Que ela lida também com a questão das remessas informacionais. Ela decorre da 521, foi feita pelos colegas do DEREG, então ela vai tratar dos pagamentos e transferências internacionais, ela vai tratar de pagamentos para carteiras autocustodiadas, ela vai tratar da conversão do fiat em ativos virtuais e o caso inverso. Então, ela já tem um grau de coleta de informações que é relevante. No caso da Trevor Rule, também se aplica o princípio original da Trevor Rule, que é para operações internacionais. Então, as operações internacionais, elas vão ter que ser informadas para o Banco Central, da forma tradicional, beneficiário, destinatário, etc. E a gente tem uma outra regra, que a gente está chamando de Trevor Rule, mas é mais uma sistemática de monitoramento de mercado, que ela vai envolver, em um primeiro passo, as prestadoras de serviços de ativos virtuais locais, na troca de informações entre elas, para fins de lavagem de dinheiro, prevenção de fraude, etc. E, num segundo nível, ela se conecta com as instituições que estão fora do mercado brasileiro. Tá? Então, essa troca de informação, depois de cumprida essa trajetória, ela passa a ser ampla o suficiente para todo mundo ter um canal de transferência de informações dentro desse perímetro regulatório específico do mercado de ativos virtuais. Tá? Então, esse ponto é bastante importante de esclarecer, porque a Trevor Rule original, da 521, das normas de câmbio, 277, etc., já existe, já está posta, ela tem que ser aplicada desde o período que o DEREG colocou. O que a gente colocou foi uma complementação específica para esse mercado, para a troca de informação entre as instituições, e ao longo do tempo isso se estruturando. E por que ao longo do tempo? Exatamente em função desses diálogos que a gente teve com o mercado, a gente notou que havia um dificultador relacionado à padronização, processo de mensageria, eventualmente prestador de informação. Então, todas essas conexões, a nossa intenção é que o mercado se organize para suprir as lacunas, para chegar a um entendimento e a gente conseguir avançar de forma consistente enquanto os processos de autorização estão avançando. Tá bom? Perfeito. Renata, agora te puxando também, como que as VASPs estão se preparando para, principalmente, a Decrypto, que já engloba esse padrão CARF na prática, e quais os impactos no sistema de monitoramento que o IC e reporte ao fisco você vislumbra para o setor privado? É difícil comentar só a Decrypto e não lembrar dos relatórios do Banco Central. Gente, tanto com a Receita como o Banco Central, é importante dizer que o setor privado, as VASPs, conversaram muito com os reguladores para a gente entender o que era necessário e dizer também o que a gente tem de informações, qual é o período que a gente precisaria para conseguir ter outras informações, mas tanto o Bacen como a Receita, nós das VASPs estamos nos embasando, acho que em 3 processos, ou melhor, 3 pilares bastante importantes, que é a tecnologia. A gente precisa dos nossos
desenvolvedores e a nossa área de TI, para a gente conseguir as informações, a parte de processo, saber o que realmente pedir, como fazer com que isso seja feito de uma forma dentro de um processo, e a parte de governança, que é aquilo que o Gelson bem disse, da importância da informação correta. Então, a gente realmente precisa fazer aí um Q&A para ter certeza que as nossas informações são corretas. Não vou dizer que está sendo uma coisa fácil, porque a gente agora disputa com produtos, com desenvolvimento de blockchains e coisas que a gente vive no nosso dia a dia, então a gente disputa com eles para ter uma área de TI, área de desenvolvimento nos atendendo, mas espero que a gente consiga todas as informações. A gente sabe da importância de estarmos alinhados com padrões internacionais, isso é muito claro para o mercado, e acredito que esse mercado mais preparado, né, para operar, ele vai fazer com que a gente tenha um contexto globalizado muito mais estruturado. Então, eu não vejo com reclamação, porque tanto na parte do Banco Central como na parte da Receita, a gente já sabia que na parte do Banco Central a gente ia ter relatórios que a gente nunca fez e nunca reportou, e na parte da Receita que a IN 1888 iria mudar. Isso daí já era sabido há muito tempo. Realmente, Gelson fez uma explicação perfeita do que aumentou, do que é necessário aí para a gente conseguir reportar, e o alcance agora dos outros atores aí que vão ter que também reportar. Perfeito. Professor Vladimir, agora puxando um pouco também para a sua experiência profissional na UNB, falando um pouco sobre teoria de compartilhamento entre órgãos de comunicação e principalmente sobre os dados fiscais, queria que você explanasse um pouco sobre como que essa questão da supervisão e os dados fiscais são aproveitados na investigação criminal e quais os principais entraves jurídicos você consegue ver em relação ao compartilhamento entre órgãos brasileiros e internacionais, principalmente. Muito bem, muito obrigado, Gabriel. Muito interessantes os comentários dos colegas de painel, que vai tornar ainda mais assim, exuberante nosso terceiro congresso, hein, Gabriel? Nosso terceiro congresso antifraude, se a gente tiver debates assim tão proveitosos, tão ricos, com especialistas da melhor qualidade como os que estão conosco aqui hoje. Eu queria voltar um pouquinho para fazer um comentário sobre a partir de uma das falas da Renata, que eu acho sempre importante, né? E é um tema com o qual a Antenor se preocupa, e eu também me preocupo. Eu escrevi no meu livro sobre lavagem de dinheiro, eu tenho um livro com comentários à Lei 9.613, com a professora Ilana Luz, e ali nós comentamos o risco da overcompliance, né? E pelo que eu vejo, assim, pelo que nós estamos vendo do marco regulatório brasileiro que vem sendo construído pela Receita e pelo Banco Central, nós estamos bem. Sempre tem uma questão ou outra crítica do setor privado, ou mesmo das agências, do lado das agências persecutórias, mas, no geral, me parece que nós não estamos incorrendo, pelo menos de forma sensível, nesse risco de overcompliance, que é um problema geral das questões regulatórias, sobretudo quando não há esses processos de escuta, de consultas públicas, como vem sendo feitas no Brasil, em linha com as recomendações internacionais a respeito de temáticas as mais variadas, meio ambiente, impactos de grandes obras em questões ambientais, etc., né? Dito isso, eu acho que, Gabriel, nós estamos com um arcabouço melhor para nós, para dentro, né? Nós já temos uma larga experiência no trabalho com a Receita, o compartilhamento de dados da Receita com o Ministério Público, com a polícia também, a mesma coisa do Banco Central com o Ministério Público. Isso está mais ou menos bem esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal, desde a aplicação da Lei 7492 de 86, que é a Lei dos Crimes contra o Colarinho Branco,
antes ainda, muitos anos antes da existência dos ativos virtuais, e mais recentemente com esse tema 990, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que deixou claro que tanto a Receita quanto o COAF podem fazer essas transferências de informações à Receita, assim concluído o seu procedimento fiscal de lançamento dos tributos, e o COAF quando concluir pela existência de uma operação suspeita, uma operação de comunicação obrigatória, na sua transferência de inteligência para o Ministério Público, inclusive a pedido, né? Como se viu na decisão da semana passada, dia 20, na verdade, semana passada, do ministro Alexandre de Moraes, em que ele reafirmou a possibilidade do RIF por intercâmbio. Né? Então, do ponto de vista do marco interno, nós nos comunicamos bem, né? Com essas cautelas que são necessárias para a proteção de interesses relevantes, como a privacidade e a PDP, um direito hoje de estatura constitucional, a proteção de dados pessoais, usar mecanismos formais de comunicação, com a capacidade operacional de checar os logs de acesso, tudo mais, para um controle judicial ainda que retrospectivo dessas transmissões de informações, para que não haja violações ao devido processo legal, violações à prerrogativa de foro, né? Especialmente tendo em mira o juiz natural. Por outro lado, quando a gente olha para fora, a gente tem ainda um marco em construção, e aí é um tema do qual eu gosto muito, que é o tema da cooperação internacional, que normalmente nós vemos usualmente na jurisprudência brasileira como cooperação em matéria penal e matéria civil, mas existe um grande campo da cooperação em matéria administrativa, que é exatamente o nicho do Banco Central, da Receita Federal, da CVM, do CAD, da CGU, né, e de outras autarquias importantes que têm congêneres internacionais com os quais precisam dialogar, e cada vez mais, desde o contexto da atual globalização, e especialmente agora com esta projeção da criptoeconomia e, infelizmente, também da criptodelinquência. E aí a gente percebe que algumas dessas ferramentas que existiam vão sendo adaptadas e reconfiguradas, né? É importante a gente lembrar que o Banco Central sempre forneceu informações bastante úteis ao Ministério Público a partir dos dados dos capitais brasileiros no exterior, para fins de incidência, eventualmente, de um agente no artigo 22 da Lei 7492, que é o crime de evasão de divisas. A mesma coisa com a Receita. Eu acho que essas novas ferramentas, voltadas especificamente para a criptodelinquência, criptoeconomia e, obviamente, também a criptodelinquência, servirão para que nós possamos continuar a ter uma fonte informacional adequada para lidar com os difíceis aspectos de determinação de autoria no campo da persecução criminal. Mas eu queria, Gabriel, se você me permite só mais um minuto, para falar da importância dos acordos internacionais que o Brasil tem nesse campo da cooperação administrativa em matéria de troca de informações econômico-financeiras em geral. Nós já temos aquele regime com os Estados Unidos do FATCA, né, que permite que a Receita Brasileira e o fisco americano, o IRS, façam essas interlocuções, né? Talvez mais informações para lá do que de lá para cá, mas por que eu ressalto essa importância? Porque esse mecanismo ele é útil no âmbito penal, embora seja vocacionado para o diálogo entre os fiscos e as aduanas. Essas informações podem ser também utilizadas eventualmente para fins penais, desde que observada uma certa especialidade, né, aquele princípio específico aqui da cooperação internacional. A mesma coisa no âmbito da cooperação fiscal tributária, no contexto do Tratado do Conselho da Europa e da OCDE sobre cooperação administrativa em matéria tributária, que permite que se automatize, eu não sei se foi o Nagel ou se foi o Gerson que falou dessa questão dos sistemas nessa dimensão da automatização, para que não dependêssemos de informações que sejam reportadas pelo próprio contribuinte. Então, esse modelo de comunicações automáticas, esse Common Reporting Systems, que já existem, né, desde 2010,
propiciem também um acréscimo informacional importante, inclusive quanto à manutenção de ativos no exterior. E obviamente, acordos mais recentes, como esse que agora entrou em vigor com o México, com os Estados Unidos mexicanos, que vão nos propiciar esse avanço no campo informacional, na transferência, na transformação, na verdade, daquilo que é inteligência para aquilo que é dado ou prova em uma investigação criminal. Perfeito, excelente. Com isso, a gente dá início ao bloco 3, justamente sobre crimes, investigação e enforcement. Eu trago um dado interessante, que os endereços ligados a atividades ilícitas receberam ao menos 145 bilhões de dólares em criptomoedas só no ano passado. Então, a gente tem um crescimento aí de 155% em relação a 2024, né? Então, de 2025 a 2024, 155%. Com principalmente as stablecoins constando como 88% desse volume. Então, assim, é extremamente importante, justamente, eu acho que no âmbito do foro, que traduz o debate que a gente está tendo de juntar vários órgãos, os representantes do setor privado, e aqui a gente tem MPF, setor privado, Bacen e Receita Federal, para discutir justamente esse tópico de enforcement público. Então, eu queria saber de vocês, especificamente agora começando com a Renata, como que as VASPs identificam e reportam essas operações suspeitas na prática? As tipologias mais frequentes que a gente costuma ver no mercado, os limites operacionais do próprio compliance privado e as suas expectativas do setor, nesse sentido, em relação aos reguladores que estão aqui presentes. Novamente, digo que eu venho do mercado regulado, então toda essa parte de monitoramento, foi meu dia a dia e hoje continua sendo meu dia a dia, de uma forma diferente, porque no mundo tradicional a gente faz um tipo de monitoramento, no mundo cripto a gente faz outro, um monitoramento que posso dizer, e talvez algumas pessoas fiquem bravas com o que eu vou dizer, mas um monitoramento até mais robusto do que o mercado tradicional, porque a gente não só verifica padrões e perfis quando você tem movimentações em fiat, em dinheiro, mas também perfis e padrões das movimentações de carteiras em blockchain. Então, fazemos isso como rotina nas nossas VASPs e temos reportes ao COAF. No passado, a gente estava cadastrado no COAF, hoje em dia, a gente ainda não está cadastrado no COAF, mas quando a gente precisa fazer algum tipo de reporte, a gente utiliza de uma forma que eu posso até considerar questionável, a gente utiliza o Fala BR, mas a gente consegue fazer todos esses reportes. Realmente é um setor que recebeu muitos cripto, recebeu muitos, nessa parte aí que a gente teve de fraudes e invasões, realmente foi despejado muita coisa no mundo cripto, mas também temos que dizer que no mundo privado também ocorreu aí muitas movimentações. A gente, da melhor forma possível, a gente monitora, a gente reporta, a gente faz todos os processos, QAI, QIP, QAI, QIC, QIS, todos os QIs, e segue todos os pilares que a área de compliance exige. E é lógico que essa parte de reporte, aí eu não falo só em reporte para a COAF, mas eu também falo em reporte para a Polícia Federal, Ministério Público, quando a gente é questionado através de ofícios, ou mesmo quando a gente é questionado através de contato, né, que as pessoas fazem com a gente, realmente tem que existir essa colaboração do público e privado. A gente sabe da importância da nossa participação, das nossas informações e o quanto a gente reporta e o que a gente reporta também para as autoridades e para o COAF. Então, eu acho que basicamente é este o nosso
o nosso dia a dia. Excelente. Gelson, agora eu queria saber um pouco de você, como que a Receita Federal cruza os dados da Decrypto com outras bases para identificar omissão de rendimento, evasão fiscal e lavagem de dinheiro via criptoativos? Certo. Bem, a Decrypto, né, que vai começar a ser operacional a partir de junho, ela vai trazer umas informações que, principalmente por causa do reporte passando a ser obrigatório, na verdade já era obrigatório antes pela lei das offshores, mas isso não foi implementado, de que as exchanges estrangeiras também reportem. Como também tem a obrigação ainda do próprio contribuinte, pessoa física ou jurídica, também reportar, a nossa expectativa é a gente ir para um objetivo que a gente sempre teve e não pôde implementar, que é fazer um acompanhamento do patrimônio de criptoativo de determinada pessoa ou empresa. A gente não podia porque a maior parte da transação podia estar sendo feita peer-to-peer ou feita em exchanges estrangeiras. Agora a gente imagina que ano que vem, 2027, a gente já possa ter um panorama muito melhor disso. E que não é útil apenas para a área tributária. Né? Eu acho que vai ser extremamente útil, principalmente o Ministério Público, né? Na questão de persecução penal e recuperação de patrimônio ilícito. Né? Porque hoje ainda é possível esconder com bastante facilidade em carteiras privadas. A gente imagina que, com a troca automática que o CARF nos oferece a partir do ano que vem, como é que o CARF vai ser implementado? Nesse momento, 46 jurisdições confirmaram que já vão poder trocar informação em 2027, referente a 2026. Então, teremos ano que vem essas informações fluindo que, percebam, vão ajudar muito a fazer esse histórico, né, de como é que o dinheiro fluiu, os ativos virtuais fluíram, e como eles eventualmente estão de posse de determinadas pessoas. Né? A gente vai conseguir avançar muito com isso, inclusive usando inteligência artificial, que na Receita vem sendo implementado nos últimos anos, mas teve um grande avanço de meses para cá com a criação de uma divisão específica para implementar a inteligência artificial em vários processos. Sempre com o foco de que a ferramenta nos ajuda a selecionar, a entender melhor o ambiente, mas isso é apresentado ao funcionário, ao ser humano, né, ao servidor que vai fazer a decisão final sobre a escolha ali, sobre a priorização. Mas, Gabriel, a gente pensa na parte tributária, a gente vai conseguir finalmente ter uma malha de criptoativos. Né? Vai ter a gente vai cruzar tanto com o CRS e o FATCA, que o Dr. Vladimir mencionou, mas a gente tem os dados da e-financeira, a gente tem a declaração das pessoas físicas, já que nós colocamos campos específicos para criptoativos já há vários anos. Só um dado interessante de um cruzamento muito simples. Foi feito há 2 anos atrás. A gente cruzou quem declarou que tinha Bitcoin acima de R$10.000 e a declaração que as exchanges nacionais fizeram de que a pessoa tinha, em 31 de dezembro, Bitcoin. E ali nós encontramos 35 mil CPFs subdeclarados. Olha que a régua de R$10.000 não é baixa, não. Mas 35 mil pessoas sabíamos que tinham saldo, partindo de que a informação das exchanges era verídica, né, e confiável, enquanto havia um subreporte ali, né, das declarações. E o mais interessante também que a gente imagina, que a gente já percebe que dá para fazer, não é só a quantidade, mas o valor que o criptoativo teve. Né? Porque a gente vai cruzar a cotação média daquele dia ou daquela hora até
com as transações, né? E você pode supor que a transação vai estar sendo feita naquele patamar que é Então, assim, são muitos avanços que a gente percebe, não só da Decrypto, mas principalmente do CARF, né, que é um complemento do CRS, porque o CRS foi criado apenas para saldos financeiros, então o CARF complementa o que o CRS... E eu fico assim muito entusiasmado de ver a Europa, né, a União Europeia, né, não a Europa, mas a União Europeia com o MiCA avançou bastante nessa questão de regulação, né? O MiCA demorou um pouco, mas ele ficou muito bem estruturado. É diferente um pouco do que ainda os Estados Unidos têm que avançar, né? Os Estados Unidos ainda tem que fechar algumas lacunas ali, e está uma queda de braço lá, né, entre bancos e empresas criptonativas. A gente fica acompanhando aqui da arquibancada, vendo a coisa esquentar lá. Mas é isso, assim, a gente está com expectativas muito fortes para os próximos anos aí, nesse avanço. Separar o joio do trigo, né? Que, né, a gente conversa isso com a Bcrypto, nesses anos todos aí, né, as famosas OTCs, né, surgem e desaparecem, então a gente vai ter um olhar mais apurado em cima disso. Perfeito. Puxando agora o professor Vladimir, queria que houvesse a exposição justamente sobre as novas tipologias criminais que estão em expansão agora. Mixers, chain hopping. Quais os desafios jurídicos, principalmente de adequação dessas novas terminologias e realmente práticas criminais com coordenamento pátrio? E quais jurisdições estrangeiras você consegue ver a cooperação acontecendo através dessas novas tipologias? Muito bem, só dá um passo de novo atrás, Gabriel, um passo atrás para a gente seguir. Eu gostei muito do que foi dito agora sobre o avanço, né, do modelo regulatório internacionalmente falando, né? Porque a gente não vai funcionar de fato, especialmente nesse âmbito, né, se não houver uma intensa cooperação simétrica com os congêneres, os fiscos e os bancos centrais, e eventualmente, como acho que foi dito pelo Gelson, né, que às vezes o Banco Central tem que dialogar com agências reguladoras estrangeiras que não são seus congêneres, né, quando os reguladores são diferentes em cada jurisdição. E a gente pensa aí no fenômeno das redes, né, porque a cooperação tem que ser reticular e tem que reconhecer essas diversidades locais ou eventualmente regionais, como é o caso da União Europeia, de modo que nós possamos tanto fazer essas trocas informacionais no plano bilateral quanto no plano multilateral e de formas cruzadas, e da importância das redes, né? Quando eu estava na chefia da cooperação internacional da PGR, na GEL e Gelson e Renata, eu chefiei esse órgão por 4 anos. Uma das minhas preocupações maiores era fazer a integração do Ministério Público em redes de congêneres e de autoridades que tivessem um papel semelhante ao do Ministério Público na investigação criminal. Às vezes é um juiz de instrução, como é na Espanha, tem a capacidade de investigar. Às vezes é uma agência anticorrupção, tipo a nossa CGU, Gelson, que pode investigar criminalmente. Às vezes é a SFO, que é a Serious Fraud Office, na Inglaterra, que é uma mistura de polícia com MP, no mesmo corpo, né? Então, eventualmente, a gente precisa realmente dialogar com essas diversidades, sem perder a oportunidade e a capacidade de trocar essas informações. E o que Gelson falou, acho que foi o Gelson que falou isso, agora sobre o CARF ser uma evolução do modelo anterior da OCDE, mostra o papel significativo que as organizações internacionais vêm tendo para formatar o mundo, para capacitar os reguladores e as agências de persecução para lidar com esses fenômenos, seja o fenômeno regulatório, seja o fenômeno criminal, né? E isso se mostra não só no que já foi dito aí, também por você, Gabriel, sobre o MiCA, como seja, sobre o CARF e não podemos esquecer o que a Interpol acabou de fazer. Tem 1 ano, mais ou menos, que a Interpol criou uma difusão prata. Todo mundo está acostumado com aquelas difusões
da Interpol, todo mundo ficou já assim, especialista, expert na difusão vermelha, que é a mais comum de todas, né? É aquela difusão para captura de foragidos. Quando o Brasil precisa prender alguém no exterior, a polícia e o MP vão lá e pedem uma difusão vermelha. Eles chamam de Red Notice. Agora nós temos uma difusão prata, que é para rastreamento internacional de ativos. E isso pode ser feito a pedido dos órgãos de persecução na base de dados da Interpol, lá em Lyon, e eventualmente nós vamos usar mesmo essas informações locais dos bancos centrais, das receitas de cada um dos países, seja dentro desses mecanismos de intercâmbio informacional, seja fora desses mecanismos, para que nós tenhamos maior capacidade de obtenção de provas. Agora, indo para a sua pergunta, Gabriel, eu acho que assim, a criatividade é muito grande, né? Assim, tem um caso que acho que todos aqui conhecem, que é o caso da Silk Road, né? Da Rota da Seda, a nova Rota da Seda, não a velha, mas a nova Rota da Seda, que acabou resultando numa punição bastante drástica para o sujeito que engendrou, que criou aquele mercado, que se via para tudo, né? Os Estados Unidos passaram a punir muita gente, e entre essas muitas pessoas que passaram a ser sancionadas pelos Estados Unidos estava uma empresa que ficou conhecida pela capacidade que tem de misturar ativos, os mixers, o Tornado Cash eu me refiro, e depois houve uma decisão judicial contrária e o regulador americano acabou não pôde mais manter essa sanção que foi imposta ao Tornado Cash. O que mostra o quê? O que mostra que nós estamos num campo novo em que o regulador vai testar se aquela sanção vai funcionar mesmo, se aquela vontade de sancionar vai ser chancelada pelo Poder Judiciário. Nesse caso, especificamente, nós tivemos um retrocesso, mas isso não significa que o Tornado Cash ou seus engenheiros tenham se livrado de eventuais acusações criminais, né, por terem facilitado aqui ou acolá uma prática de ocultação patrimonial, né, porque é disso que se trata ali. A gente está num âmbito em que essa nova modalidade de ocultação de ativos facilita a concretização daquilo que para nós é o caput do artigo 1º da Lei 9.613. Só que, Gabriel, você sabe que isso já ficou um pouco para trás, né? Porque passaram a usar esse chain hopping, essas bridges para pular de uma blockchain para outra, para dificultar enormemente esse trabalho das empresas especializadas, como a Chain Analysis, e do Ministério Público e da Polícia, que não tem tanta gente especializada assim, né, no rastreamento de ativos, de modo que essa prática, como nova tipologia, ela deve ser bem estudada pelo mercado, claro, também, mas especialmente por quem vai lidar com ela na perspectiva criminal, para que nós tenhamos capacidade de colocar em prática as medidas previstas em cada uma dessas jurisdições no campo penal, né? Lembrando que no nosso campo penal aqui a gente tem um artigo 171A do Código Penal novo, que é um horror, né? Pessimamente redigido, muito ruim o texto, e aí, Négel e Gelson, acho que faltou do legislador penal ouvir o Ministério Público e a polícia sobre como é que a gente ia colocar aquilo ali numa caixinha chamada competência, né? Fica uma divergência de quem é a competência. Por exemplo, no MPF aqui, o Senra defende que a competência é estadual. Eu tenho um artigo de 2023 em que eu sustento a competência federal. E aí? Um dos dois está errado. Isso significa que a gente vai ficar num debate, e eu digo juízes, sobre qual é o juiz natural. Isso pode levar a nulidades da atuação penal do Estado num tema tão sensível, já complexo, tecnologicamente complexo, um tema complexo pelo caráter interjurisdicional, múltiplas jurisdições, e também complexo porque nós não soubemos legislar adequadamente. Então, eu diria que, além dos crimes da criptodelinquência on-chain, a gente ainda tem aquelas dificuldades do off-chain, né? Também para tentar capacitar nossos membros do Ministério Público e os policiais para enfrentar esses dramas, usando ferramentas novas, como
o CNJ já criou uma, usando resoluções novas, como a do CNMP, de 2024, para orientar o trabalho do Ministério Público, e caminhando até que a gente tenha um panorama normativo mais claro e uma prática robusta, de modo que não seja tão recompensador lavar ativos virtuais. Perfeito, excelente exposição, professor. E agora, Nagel, para finalizar o webinar, quais as red flags de lavagem de dinheiro e evasão de divisas o Bacen está identificando no monitoramento das VASPs e como o Bacen costuma acionar os demais órgãos nesse caso? É um processo em desenvolvimento, como agora a gente está trazendo as instituições para dentro do nosso perímetro regulatório, né? A Renata até comentou que ela conhece do mercado tradicional, então, nessa seara, o Banco Central já tem uma circular específica, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro, e uma carta circular que ela traz alguns indícios ou indicativos de operações que elas já trazem algumas red flags em relação à lavagem de dinheiro, tá? Então, essas resoluções são a primeira referência, tá? Para os mercados tradicionais, e uma vez que a gente trouxe algumas atividades dos mercados tradicionais para as prestadoras de serviços de ativos virtuais, elas também têm que observar na condução das suas atividades, como responsável incumbente pelas regras de lavagem de dinheiro, essas regulações específicas, tá? Além disso, o próprio GAFI, ele tem emitido os relatórios, tá? Alguns relatórios para tentar caracterizar o que seriam especificamente os mercados de ativos virtuais, situações em que você enxerga práticas assim complexas ou perigosas com esse potencial de lavagem de dinheiro. Então, eles falam de contas aninhadas, tá? Então, o cara tentar burlar a partir de um pool de contas, uma operação e emular uma transação específica, a questão do uso dos mixers e trumbers, que a gente tentou colocar na nossa regulação específica, tá? As operações que elas estão relacionadas ao uso de carteiras proprietárias, as carteiras autocustodiadas, tá? Então, operações entre carteiras custodiadas, elas têm um potencial de lavagem de dinheiro, elas fogem um pouco do perímetro regulatório, mas elas também trazem essa denúncia de risco, tá? Assim, essa presunção de risco relacionada às operações do mercado de ativos virtuais. E no caso das stablecoins, eu acho que é o que o GAFI está com a preocupação mais significativa, tá? Porque o volume transacional ficou muito, muito alto, como você mencionou no início da apresentação, né? E nesse caso específico, a regulação ela talvez tenha que avançar um pouco, inclusive aqui no caso do Brasil, a partir do PL específico que está tramitando, tá? Que a gente tem também a questão da Trevor Rule, que você citou no princípio, tá? Muitas jurisdições elas trouxeram essa perspectiva de regular a Trevor Rule, mas ainda há uma lacuna, uma insuficiência em, de fato, ter uma Trevor Rule bem estabelecida para o mercado de ativos virtuais, e como tanto o Vladimir, como a Renata, como o próprio Gelson comentaram, o crime ele vai se sofisticando, tá? Então, eles vão criando novos mecanismos de negociação, novas portas para atuar a partir do DeFi ou a partir desses mensageiros, sistemas mensageiros que você cria canais privados e você consegue fazer determinadas operações por lá. Então, isso traz uma preocupação específica para os reguladores, tá? Então, assim, o que o GAFI trouxe, eu consegui anotar por aqui, são aquelas transações que elas tenham tamanho e frequência, tá? Então, transações de valores muito pequenos, fragmentados, abaixo dos limites de notificação, quando esses limites existem, elas trazem suspeitas, as questões de origem e destino em função da utilização dos mixers e embaralhadores, o próprio comportamento do cliente, tá? Então, o cliente, conjunto de transações, pode trazer alguma suspeita, ou, assim, as motivações justificativas para essas transações. Você pode tentar investigar um pouco a fundo. Origem dos recursos, então, você tem que ter compatibilidade entre a pessoa e o montante de recursos que ela está transacionando, é uma prática comum no mercado tradicional, tá? E a tentativa de camuflagem de operações, também. Isso acontece no mercado tradicional, pode acontecer no mercado cripto, então é uma preocupação a partir dessas orientações específicas do GAFI. Eu acho que a gente vai explorar isso mais no debate específico, quando ocorrer o foro lá, tá? Mas são esses pontos que eu tentei trazer em princípio aqui. Acho que os debates aqui foram muito, muito qualificados, muitas coisas para a gente pensar
na presencial aí, tá? Então, aproveito para agradecer a oportunidade e congratular os colegas que trouxeram muitos bons pontos, especialmente que do lado de cá a gente vai ter que se suprir de inteligência artificial, ciência de dados e hackers do bem, todas essas coisas que no final das contas acabam auxiliando o regulador e Perfeito, como bem o Nagel falou, esse debate foi só uma amostra, a gente queria expor aqui por mais de 1 hora, mas a gente não tem um tempo específico, então deixo o convite a todos para acessar o QR Code e conhecer mais um pouco do Foro Internacional Antifraude, que vai acontecer de 7 a 8 de maio desse ano aqui em Brasília. Tudo que a gente conversou aqui, muito mais a gente vai conseguir debater ao longo dos dias, e queria agradecer a todos os participantes, Nagel, professor Vladimir, Gelson, Renata, obrigado por estarem aqui e por contribuir com esse debate tão rico. Agradeço a todos da audiência também. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, Boa tchau. tarde. Um abraço, prazer revê-los.